A chuva caía como um véu de lágrimas sobre a pequena cidade litorânea de São Vicente, no sul do Brasil. As ondas quebravam com força contra as rochas escuras da praia deserta, e o vento úmido carregava o sal do mar, infiltrando-se pelas frestas das janelas de madeira das casas simples. Era uma noite de inverno, fria e inquieta, onde o céu parecia conspirar para esconder segredos. No coração da cidade, à beira-mar, o restaurante Maré Cheia resistia ao tempo com sua fachada de azulejos desbotados e luzes amareladas que tremulavam sob a tempestade. Dentro, o cheiro de peixe frito e temperos caseiros misturava-se ao som abafado da chuva, criando uma atmosfera que era ao mesmo tempo acolhedora e melancólica. Clara, de 38 anos, movia-se com graça entre as mesas quase vazias, o avental azul escuro amarrado firme em sua cintura. Seus cabelos castanhos, presos em um coque frouxo, deixavam à mostra a nuca branca que brilhava sob a luz fraca do salão. As curvas de seu corpo, ainda firmes apesar dos anos, desenhavam-se sob o vestido simples, e seus olhos, de um castanho profundo, carregavam uma história que poucos conheciam. Viúva há 5 anos, desde que o marido pescador foi levado pelo mar, Clara sustentava sozinha a filha, Sofia, e o restaurante que herdara da família. A vida não fora gentil com ela, mas havia algo em sua postura, na forma como erguia o queixo ao servir os clientes, que denunciava uma força silenciosa. Naquela noite, porém, algo parecia diferente. Seus movimentos eram mais lentos e seus olhares vagavam para a janela como se esperasse por algo que nem ela mesma entendia. Sofia, de 18 anos, estava atrás do balcão, limpando copos com um pano já gasto. Recém-formada no ensino médio, ela tinha o rosto de uma garota que sonhava com um mundo além das ruas estreitas de São Vicente. Seus cabelos longos e negros caíam em ondas sobre os ombros, e o uniforme do restaurante, uma camiseta branca e calça jeans, não conseguia esconder a energia jovem que emanava de seu corpo esguio. Sofia era o oposto da mãe em temperamento, impulsiva, falante, com um brilho nos olhos que prometia aventuras. Mas naquela noite, ela parecia inquieta, tamborilando os dedos no balcão enquanto lançava olhares para a porta. "Mãe, acha que alguém vai aparecer com essa chuva?" perguntou, a voz tingida de tédio. Clara sorriu sem tirar os olhos do copo que secava. "Nunca se sabe, filha. O mar traz todo tipo de gente." Sua voz era suave, mas havia um peso nela, como se cada palavra carregasse memórias antigas. Sofia revirou os olhos, mas não respondeu. O silêncio entre as duas era confortável, fruto de anos dividindo o mesmo teto e as mesmas lutas. O restaurante, embora pequeno, era o orgulho delas, o único legado que restara após a tragédia que levara o pai de Sofia. Mas para a garota, ele também era uma âncora, prendendo-a a uma cidade onde nada parecia acontecer. A porta do restaurante rangeu, e o sino enferrujado acima dela tilintou, anunciando a chegada de um cliente. Clara ergueu o rosto, e Sofia parou de limpar os copos, ambas surpresas. Quem enfrentaria uma tempestade como aquela por uma refeição? Um jovem entrou, sacudindo a água do casaco verde escuro. Ele era alto, com ombros largos e cabelos castanhos molhados que caíam sobre a testa. Seus olhos de um cinza incomum pareciam carregar uma história não dita, e o sorriso que ofereceu ao se aproximar do balcão era ao mesmo tempo tímido e confiante. "Boa noite", disse ele, a voz grave cortando o silêncio do salão. "Ainda estão atendendo?" Clara foi a primeira a se recompor. "Claro, senta aí, o que você quer?" Ela apontou para uma mesa perto da janela, mas seus olhos não deixaram o rosto do estranho. Havia algo nele, talvez a forma como a água escorria por seu pescoço, ou o jeito como ele parecia à vontade apesar do frio, que a fez sentir um calor súbito no peito. Era uma sensação que ela não experimentava há anos, e isso a assustou. "Qualquer coisa quente, por favor", respondeu o jovem, pendurando o casaco em uma cadeira. "E se tiver café, melhor ainda." Ele se sentou, e Sofia, agora curiosa, aproximou-se com o cardápio. "Você não é daqui, né?" perguntou ela, inclinando-se ligeiramente sobre a mesa. Seu tom era provocador, e o sorriso que exibia mostrava mais interesse do que o necessário para uma simples garçonete. O jovem riu, um som baixo e genuíno. "Não, só de passagem. Meu nome é Lucas."
Vim para um projeto de pesquisa na praia, algo sobre corais. Ele passou a mão pelos cabelos molhados, e Sofia notou como os músculos de seu braço se moviam sob a camiseta cinza, agora grudada ao corpo por causa da chuva. Pesquisa? Ela repetiu, erguendo uma sobrancelha. Parece chato. Lucas deu de ombros, mas seus olhos brilharam com humor. Não é tão chato quanto parece. E você, trabalha aqui há muito tempo? Ele desviou o olhar para Clara, que trazia uma xícara de café fumegante. A pergunta era para Sofia, mas incluía a mãe. E Clara sentiu um arrepio ao perceber que ele a observava com a mesma atenção. Desde que nasci, praticamente, respondeu Sofia, sentando-se na cadeira oposta sem ser convidada. Minha mãe é a dona. Eu só ajudo até, sei lá, até aparecer algo melhor. Ela lançou um olhar rápido para Clara, que fingiu não ouvir. Clara colocou o café na mesa, e seus dedos roçaram levemente o braço de Lucas ao se afastar. O toque foi acidental, mas suficiente para fazer seu coração acelerar. Ela se virou rapidamente, voltando para o balcão, mas não antes de notar que Lucas a seguia com os olhos. Então, você é o chefe? Você é a chefe? Perguntou ele, dirigindo-se a Clara. Sua voz tinha um tom brincalhão, mas havia algo mais, uma curiosidade que fez Clara hesitar antes de responder. Sou, disse ela mantendo o tom neutro. Esse lugar é tudo o que temos. Havia um peso em suas palavras, e Lucas pareceu captar, porque seu sorriso suavizou. É bonito, disse ele, olhando ao redor. Tem alma. Não é como esses restaurantes turísticos cheios de neon. Clara sorriu apesar de si mesma. Era raro alguém notar o charme do Maré Cheia, com suas cadeiras gastas e toalhas de mesa desbotadas. Sofia, no entanto, parecia menos impressionada com o elogio. Se você acha isso bonito, espera até ver a praia numa noite clara, disse ela, inclinando-se um pouco mais para Lucas. Já pensou em dar um passeio por aí? Clara lançou um olhar de advertência para a filha, mas Sofia fingiu não ver. Lucas, por sua vez, riu, desviando o assunto. Talvez, mas hoje só quero comer algo e fugir dessa chuva. Ele pegou o cardápio, mas seus olhos voltaram para Clara, que agora arrumava garrafas no balcão. A forma como o vestido dela se ajustava às curvas de seus quadris não passou despercebida, e Lucas desviou o olhar, sentindo um calor que não vinha do café. A noite avançava, e o restaurante ficou ainda mais vazio. Apenas um casal de idosos permanecia em um canto, conversando em voz baixa. Clara trouxe um prato de moqueca para Lucas, e o cheiro de leite de coco e coentro encheu o ar. Feito com peixe fresco de hoje, disse ela, quase como uma desculpa para se aproximar. Lucas agradeceu, e seus dedos se tocaram ao passar o prato. Desta vez, o contato foi mais demorado, e Clara sentiu um choque percorrer sua espinha. Ela se afastou rapidamente, o rosto quente, e voltou para a cozinha, onde ficou parada, respirando fundo. O que estava acontecendo com ela? Era só um cliente, um garoto mais jovem, alguém que provavelmente iria embora em poucos dias, mas o calor em seu peito não diminuía. Sofia, enquanto isso, que aproveitava cada chance para falar com Lucas. Ela contava histórias sobre a cidade, rindo alto e jogando os cabelos para trás, um gesto que Clara reconhecia como flerte. Você já nadou no mar à noite? Perguntou Sofia, os olhos brilhando. É tipo mágico. Posso te mostrar, se quiser. A ousadia da filha irritou Clara, mas ela não disse nada. Sofia sempre fora assim, impulsiva, correndo atrás do que queria sem pensar nas consequências. Mas havia algo mais naquele flerte, uma intensidade que Clara não via há muito tempo. Lucas, por sua vez, parecia dividido. Ele respondia às provocações de Sofia com bom humor, mas seus olhos voltavam constantemente para Clara, que agora limpava o balcão com mais força do que o necessário. Havia uma eletricidade no ar, uma tensão que nenhum dos três queria nomear. Quando o casal de idosos saiu, deixando o restaurante vazio, Lucas terminou sua refeição e se levantou. Quanto devo? Perguntou, aproximando-se do balcão. Clara fez as contas rapidamente, mas sua voz tremia ligeiramente. R$ 25. Lucas entregou o dinheiro e seus dedos se tocaram mais uma vez. Ele não retirou a mão imediatamente,
e Clara sentiu o calor de sua pele contra a dela. Obrigado pela comida. Foi a melhor moqueca que já comi, disse ele, o tom mais baixo, quase íntimo. Clara sorriu, mas não conseguiu responder. Sofia, que observava tudo de perto, franziu o senho, mas não disse nada. Você volta amanhã? Perguntou Sofia, cruzando os braços. Sua voz tinha um tom desafiador, e Lucas hesitou antes de responder. Talvez, depende do trabalho. Ele vestiu o casaco, mas antes de sair virou-se para Clara. Você já pensou em contratar alguém para ajudar aqui? Parece que vocês duas trabalham demais. Clara riu surpresa. Não temos dinheiro para isso. Lucas deu de ombros, um sorriso enigmático no rosto. Se mudarem de ideia, eu posso precisar de um emprego temporário. Só uma ideia. Ele abriu a porta, e a chuva engoliu sua silhueta enquanto desaparecia na noite. Sofia bufou, voltando a limpar o balcão. Que cara metido! Aposto que ele só quer impressionar. Clara não respondeu. Ela ainda sentia o calor dos dedos de Lucas contra os seus, e a ideia de tê-lo por perto, mesmo que por pouco tempo, mexia com ela de uma forma que não queria admitir. A chuva continuava a cair, e o som das ondas parecia ecoar os batimentos acelerados de seu coração. Naquela noite, enquanto fechava o restaurante, Clara pegou as chaves e apagou as luzes. Seus pensamentos estavam longe. Sofia, já com o casaco, esperava na porta, mas seu olhar estava fixo na escuridão lá fora, onde Lucas havia desaparecido. Ambas, sem saber, compartilhavam o mesmo desejo, um sentimento perigoso que começava a crescer em silêncio. Clara trancou a porta, o clique do cadeado ecoando no vazio da noite. O eco do cadeado ainda ressoava na mente de Clara enquanto ela e Sofia caminhavam pelas ruas escuras de São Vicente, o vento frio da noite cortando suas peles. A chuva havia diminuído, mas o ar úmido grudava nas roupas, e cada passo parecia mais pesado que o anterior. Clara segurava as chaves com força, os dedos tensos, como se tentasse agarrar algo além do metal frio. Sua mente vagava para o estranho chamado Lucas, para o calor inesperado de seus dedos contra os dela. Ao seu lado, Sofia caminhava em silêncio, o capuz do casaco puxado sobre a cabeça, escondendo o rosto. Mas Clara conhecia a filha o suficiente para saber que aquele silêncio não era apenas cansaço. Havia algo fervendo sob a superfície, uma inquietação que espelhava a dela própria. Ao chegarem em casa, uma construção modesta a poucos quarteirões da praia, o cheiro de madeira úmida e sal as recebeu. Clara acendeu a luz da sala, revelando móveis simples e fotos emolduradas de tempos mais felizes. Sofia jogou o casaco no sofá e subiu as escadas sem dizer uma palavra, os degraus rangendo sob seus pés. Clara hesitou, querendo chamar a filha, mas decidiu deixá-la em paz. Ela própria precisava de espaço para entender o que sentia. Na cozinha, enquanto aquecia a água para um chá, seus pensamentos voltaram a Lucas. A forma como ele a olhara, com uma mistura de curiosidade e algo mais profundo, havia despertado nela uma chama que ela pensava estar extinta. Era perigoso, ela sabia, mas o perigo tinha um sabor que ela atraía. No andar de cima, Sofia trancou a porta do quarto e se jogou na cama, o colchão cedendo sob seu peso. A escuridão do quarto era quebrada apenas pela luz fraca de um abajur, que lançava sombras dançantes nas paredes cobertas de pôsteres de bandas e fotos com amigos. Ela pegou o celular, mas não havia mensagens, apenas o vazio da tela refletindo sua frustração. Seus pensamentos giravam em torno de Lucas. O jeito como ele sorria, a curva de seus ombros sob a camiseta molhada, o tom grave de sua voz. Ele não era como os garotos da cidade, que a entediavam com suas conversas previsíveis. Lucas era diferente, um mistério que ela queria desvendar, mas o que a irritava era a forma como ele olhava para sua mãe, como se Clara fosse mais do que apenas a dona do restaurante. Sofia cerrou os punhos, sentindo uma pontada de ciúmes que não queria admitir. Na manhã seguinte, o céu estava limpo, mas o ar ainda carregava a umidade da tempestade. O restaurante Maré Cheia abriu cedo como sempre, com Clara na cozinha preparando o tempero para o peixe do dia. O aroma de alho e limão enchia o ar, misturando-se ao som das ondas ao longe. Sofia, com olheiras discretas sob os olhos, arrumava as mesas com menos entusiasmo que o habitual. "Dormiu mal?" perguntou Clara, sem tirar os olhos da panela.
Sofia murmurou um tá e continuou seu trabalho, evitando o olhar da mãe. Clara suspirou, mas não insistiu. Havia um abismo crescendo entre elas, sutil, mas perceptível, e ela não sabia como atravessá-lo. O sino da porta tilintou, e Lucas entrou, trazendo consigo uma brisa salgada. Ele usava uma camisa de linho azul, as mangas dobradas até os cotovelos, e seus cabelos estavam penteados para trás, ainda úmidos do banho. "Bom dia", disse ele com um sorriso que parecia iluminar o salão. Clara sentiu o coração dar um salto, e suas mãos tremeram ao mexer o molho. Sofia, por outro lado, endireitou a postura, um brilho novo nos olhos. "Voltou mesmo", disse ela, aproximando-se com um cardápio. "Achei que a chuva tinha te assustado." Lucas riu, sentando-se em uma mesa perto do balcão. "Leva mais que isso para me espantar. Além do mais, a comida aqui é boa demais para ficar só na lembrança." Ele olhou para Clara, que agora limpava as mãos no avental, tentando disfarçar o rubor nas bochechas. "O que temos de especial hoje?" perguntou ele, o tom casual, mas com uma intensidade que fez Clara hesitar. "Moqueca de camarão", respondeu ela, aproximando-se da mesa. "E se quiser, tem suco de caju fresco." Seus olhos encontraram os dele por um instante, e o ar entre eles pareceu carregado, como se uma corrente invisível os conectasse. Sofia, percebendo a troca de olhares, franziu o senho e se intrometeu. "Eu recomendo o bolinho de peixe. É o melhor da casa." Ela se inclinou ligeiramente, a camiseta justa destacando as linhas de seu corpo jovem. Lucas sorriu, mas desviou o olhar para o cardápio, claramente desconfortável com a atenção dupla. Enquanto Clara voltava para a cozinha, Lucas fez um comentário que mudou o rumo da manhã. "Eu estava pensando na ideia de ontem, sobre ajudar aqui. Vocês precisam de alguém para carregar caixas, limpar essas coisas? Eu fico na cidade por uns meses, e um extra não faria mal." Ele tamborilou os dedos na mesa, esperando uma resposta. Clara parou, a colher de pau suspensa no ar. A ideia de ter Lucas por perto todos os dias era ao mesmo tempo tentadora e assustadora. "Não sei se podemos pagar", disse ela hesitante. "O restaurante mal cobre as contas." "Eu não preciso de muito", respondeu Lucas, com um sorriso que parecia genuíno. "Um prato quente por dia e um salário básico já tá bom. O que acha?" Ele olhou para Clara, depois para Sofia, incluindo ambas na conversa. Sofia, que até então estava calada, animou-se. "Eu acho ótimo. Mãe, a gente tá precisando de ajuda, né? Eu fico exausta sozinha no salão." Sua voz era doce, mas havia um brilho calculado em seus olhos, como se visse na proposta uma chance de manter Lucas por perto. Clara hesitou, os pensamentos em conflito. Contratar Lucas significava convidá-lo para seu mundo, um mundo onde ela já sentia o controle escapando. Mas a praticidade da oferta era inegável. O restaurante estava sobrecarregando as duas, e um par de mãos extras faria diferença. "Tudo bem", disse ela finalmente, forçando um sorriso. "Você começa amanhã, mas não espere luxo, tá?" Lucas assentiu, satisfeito. "Fechado. Não vou desapontar." A partir daquele momento, o restaurante ganhou uma nova energia. Lucas aparecia todas as manhãs, carregando caixas de peixe, limpando o chão com uma eficiência que impressionava Clara. Ele trabalhava com um sorriso fácil, conversando com os clientes e fazendo piadas que arrancavam risadas até dos pescadores mais ranzinzas. Mas era nas pausas, nos momentos em que o salão estava vazio, que a tensão crescia. Clara o pegava observando-as, enquanto ela cortava cebolas na cozinha, os olhos dele seguindo o movimento de suas mãos com uma atenção que não era apenas profissional. Ela tentava ignorar, mas cada olhar parecia reacender algo dentro dela, algo que a fazia sentir viva e, ao mesmo tempo, culpada. Sofia, por sua vez, não escondia seu interesse. Ela aproveitava qualquer desculpa para se aproximar de Lucas, pedindo ajuda para arrumar cadeiras, mostrando a ele como preparar o suco, ou simplesmente ficando ao seu lado enquanto ele varria o pátio. "Você já pensou em ficar aqui para sempre?" perguntou ela uma tarde, enquanto os dois organizavam o estoque nos fundos do restaurante. A luz do sol entrava pela janela, iluminando o rosto de Sofia,
que parecia ainda mais jovem e vibrante. Lucas riu, balançando a cabeça. Para sempre é muito tempo, mas gosto daqui. É diferente. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas mudou de assunto. E você? Não quer sair, conhecer o mundo? Sofia deu de ombros, mas seus olhos brilharam com um misto de sonho e frustração. Quero, mas minha mãe precisa de mim. E sabe, às vezes sinto que ela não me deixa crescer. Havia uma mágoa na voz dela, algo que Lucas percebeu, mas não comentou. Ele apenas assentiu, voltando ao trabalho, mas a conversa deixou uma marca. Sofia o observava com mais intensidade, como se cada palavra dele fosse uma promessa de liberdade. Uma noite, após o expediente, Clara ficou na cozinha limpando as panelas, o salão já escuro exceto pela luz fraca da área de serviço. Lucas havia ficado para ajudar, carregando as últimas caixas de gelo para o freezer. O silêncio entre eles era pesado, interrompido apenas pelo som da água correndo na pia. "Você é boa nisso", disse ele de repente, apontando para as panelas reluzentes. "Dá para ver que ama o que faz." Clara sorriu, surpresa com o elogio. "É o que sei fazer. Não tenho escolha." Sua voz era suave, mas carregava uma vulnerabilidade que ela não pretendia revelar. Lucas se aproximou, limpando as mãos em um pano. "Todo mundo tem escolha, Clara. Às vezes, só falta coragem." Ele estava tão perto que ela podia sentir o calor de seu corpo, o cheiro leve de maresia misturado ao suor. Seus olhos se encontraram e, por um instante, o mundo pareceu parar. Clara sentiu o impulso de tocar o rosto dele, de deixar que aquele momento a levasse para onde quisesse. Mas antes que pudesse agir, a porta dos fundos rangeu e Sofia entrou, o rosto iluminado pelo celular. "Mãe, esqueci minha bolsa", disse ela, parando ao ver os dois tão próximos. Seus olhos estreitaram-se, e o ar ficou denso com uma emoção que nenhuma delas queria nomear. Clara se afastou rapidamente, voltando às panelas. "Tá no balcão, filha e filha", disse ela, a voz firme, mas tremendo por dentro. Sofia pegou a bolsa sem dizer nada, mas lançou um olhar cortante para Lucas antes de sair. Ele, por sua vez, pigarreou, pegando o pano e voltando ao trabalho como se nada tivesse acontecido. Mas algo havia mudado. Uma linha invisível havia sido traçada, e todos sentiam seu peso, enquanto Clara esfregava uma panela com mais força do que o necessário. Seus pensamentos eram um turbilhão. O desejo por Lucas era uma corrente que a puxava, mas a culpa a ancorava. Ela era mãe, uma mulher que deveria ser exemplo, não alguém que cedia a impulsos. No entanto, cada vez que pensava nele, seu corpo traía sua mente, aquecendo-se com memórias que ela nem sabia que ainda guardava. Clara respirou fundo, os nós dos dedos brancos de tanto apertar com a esponja, enquanto o som da água na pia parecia zombar de sua luta interna. O som da água na pia ainda ecoava nos ouvidos de Clara, mas agora era apenas um ruído distante, abafado pelo tumulto em sua mente. Ela largou a esponja, as mãos trêmulas, e secou-as no avental, tentando apagar a sensação que a consumia. A imagem de Lucas, tão perto, com aqueles olhos cinzentos que pareciam enxergar através dela, não saía de sua cabeça, e o olhar de Sofia, afiado como uma lâmina, cortava ainda mais fundo. Clara fechou os olhos por um instante, respirando o ar quente da cozinha, impregnado de temperos e sal. Ela precisava se recompor, precisava lembrar quem era. Uma mãe, uma mulher que não podia se permitir fraquejar, mas o desejo, como uma onda traiçoeira, continuava a puxá-la para o fundo. No dia seguinte, o sol brilhava forte sobre São Vicente, tingindo o mar de um azul que convidava os turistas a se aventurarem na praia. O restaurante Maré Cheia estava mais cheio que o normal, com famílias locais e visitantes enchendo as mesas, suas vozes misturando-se ao som das gaivotas lá fora. Clara movia-se com eficiência, servindo pratos e anotando pedidos, o sorriso profissional estampado no rosto. Mas por dentro, ela era um nó de emoções, cada olhar para Lucas reacendendo a batalha que travava consigo mesma. Ele trabalhava no salão, carregando bandejas e ajudando Sofia a atender os clientes, sua presença uma constante distração. Sofia, por sua vez, estava diferente,
A habitual energia vibrante dava lugar a uma intensidade contida, como se ela guardasse um segredo que a consumia. Ela atendia os clientes com seu charme de sempre, mas seus olhos seguiam Lucas com uma mistura de desejo e ressentimento. O momento na cozinha na noite anterior havia plantado uma semente de desconfiança. Por que ele estava tão perto de sua mãe? E por que Clara, sempre tão reservada, parecia tão abalada? Sofia não queria acreditar no que sentia, mas o ciúme corroía suas entranhas, misturado a uma necessidade feroz de conquistar a atenção de Lucas para si. Lucas, alheio à tempestade emocional que provocava, mantinha-se focado no trabalho. Ele ria com os clientes, contava histórias sobre suas pesquisas nos corais e até ajudava Clara a carregar uma caixa pesada de gelo, seus braços fortes flexionando-se sob o peso. Cuidado, isso é mais pesado do que parece, disse ele, com um sorriso que fez o coração de Clara disparar. Ela murmurou um obrigada e se afastou, o calor subindo pelo pescoço. Cada interação com ele era como caminhar na beira de um precipício, excitante, mas perigoso. À tarde, o movimento no restaurante diminuiu, e Clara aproveitou para organizar o estoque na despensa. Um canto apertado nos fundos do prédio, onde o cheiro de madeira e maresia era mais forte. Ela contava latas de leite de coco quando Lucas apareceu na porta, segurando uma prancheta. Preciso checar os pedidos de amanhã. Posso ajudar com algo? Perguntou, o tom casual, mas com um traço de algo mais. Uma curiosidade que fez Clara hesitar. Não, tá tudo sob controle, respondeu ela sem encará-lo. Mas Lucas não saiu. Ele se encostou no batente, os braços cruzados, e a observou em silêncio. Você parece tensa hoje, disse ele após um momento. Sua voz era baixa, quase um sussurro, e Clara sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela parou, a lata ainda na mão, e finalmente o encarou. É só o cansaço, mentiu, mas seus olhos traíram a verdade. Lucas deu um passo à frente, o espaço pequeno da despensa tornando a proximidade inevitável. Se precisar de um ombro, eu tô aqui, disse ele, e havia uma sinceridade em suas palavras que a desarmou. Por um segundo, Clara imaginou como seria se apoiar nele, deixar que suas mãos a envolvessem, que o calor de seu corpo apagasse a solidão que carregava há anos. Mas a imagem de Sofia surgiu em sua mente, e ela recuou, o coração apertado. Eu fico bem, Lucas, só faz teu trabalho, disse ela, a voz mais dura do que pretendia. Lucas assentiu, um lampejo de decepção cruzando seu rosto, e saiu sem dizer mais nada. Clara ficou ali, sozinha, o peso da culpa misturando-se ao desejo que ainda pulsava em suas veias. Ela precisava se afastar dele, precisava proteger Sofia e a si mesma. Mas como, quando cada fibra de seu ser parecia gritar por ele? Enquanto isso, Sofia planejava seus próprios movimentos. Ela havia percebido a tensão entre Lucas e sua mãe, e isso só alimentava sua determinação. Se Clara podia se permitir olhar para Lucas daquele jeito, por que ela, jovem e livre, não podia lutar pelo que queria? Durante uma pausa, enquanto limpavam as mesas, Sofia se aproximou de Lucas, que varria o chão. Ei, você já foi à festa da praia que rola todo mês? Perguntou ela, a voz leve, mas os olhos brilhando com intenção. Lucas ergueu uma sobrancelha, curioso. Não, nunca ouvi falar. É legal? É o melhor evento da cidade, disse Sofia, inclinando-se para pegar um pano, o movimento calculado para destacar a curva de seu corpo sob a camiseta justa. Tem fogueira, música e o mar fica lindo à noite. Você devia ir. Eu posso te levar. Sua voz era um convite, e Lucas sorriu, mas havia uma cautela em seu olhar. Parece divertido. Quem sabe? Respondeu ele, mantendo a conversa leve. Sofia sorriu, satisfeita, mas por dentro planejava cada detalhe. A festa seria sua chance de mostrar a Lucas que ela era mais do que a filha da dona do restaurante. À medida que os dias passavam, o ambiente no Maré Cheia tornava-se um campo minado de emoções. Clara tentava manter a distância, mas cada vez que Lucas passava por ela, seus olhos a seguiam, e ela sentia o peso de seu olhar como um toque físico. Ela começou a se cuidar mais, escolhendo vestidos que abraçavam suas curvas, o tecido leve dançando contra sua pele.
Era uma decisão inconsciente, ou talvez não, mas ela notava como Lucas reagia, seus olhos demorando-se um segundo a mais quando ela se movia pelo salão. A culpa o corroía, mas o desejo era mais forte, como uma corrente que a puxava para ele. Sofia, por outro lado, tornava-se mais ousada. Ela trocava o uniforme por roupas mais provocantes, saias curtas, blusas que deixavam os ombros à mostra, e seus flertes com Lucas eram cada vez menos sutis. Você já pensou em namorar alguém daqui? Perguntou ela uma tarde, enquanto os dois arrumavam cadeiras no pátio. Lucas riu, balançando a cabeça. Não sou muito de namorar. Minha vida é complicada. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas Sofia não percebeu a sombra em seus olhos. Ela apenas sorriu, tocando o braço dele de leve. Complicada não é sinônimo de impossível, disse ela, e a voz doce, mas carregada de intenção. A tensão atingiu seu ápice na noite da festa na praia. O restaurante estava envolvido na organização, fornecendo comida para o evento. E Clara, Sofia e Lucas passaram o dia preparando bandejas de petiscos e transportando caixas para a areia. A praia estava viva, com tochas cravadas na areia, uma fogueira crepitando no centro e o som de um violão ecoando sob o céu estrelado. Clara usava um vestido leve, o tecido esvoaçante destacando suas curvas maduras, enquanto Sofia escolhera um top cropped e uma saia que dançava com o vento, sua juventude brilhando sob as chamas. Lucas, com uma camisa leve e calça jeans, ajudava a montar as mesas, mas seus olhos encontravam Clara com frequência. Durante um momento de pausa, enquanto os músicos afinavam os instrumentos, ele se aproximou dela, segurando 2 garrafas de cerveja. Quer uma? Perguntou, oferecendo uma garrafa. Clara hesitou, mas aceitou, seus dedos roçando os dele ao pegar a bebida. Eles ficaram ali, lado a lado, olhando o mar, o silêncio entre eles cheio de possibilidades. Você já dançou na praia? Perguntou Lucas, o tom brincalhão, mas com um convite implícito. Clara riu, balançando a cabeça. Não sou de dançar. E você? Eu também não, admitiu ele. Mas quando a música começou, uma batida animada que fez a multidão se mover, Lucas estendeu a mão. Vamos tentar? Clara sentiu o coração disparar, mas antes que pudesse responder, ele a puxou para o centro da festa. Seus corpos se moviam juntos, desajeitados no início, mas logo encontrando um ritmo. O calor da fogueira misturava-se ao calor do corpo dele, e Clara sentiu-se jovem novamente, livre, como se o peso dos últimos anos tivesse desaparecido. Seus olhos se encontraram, e por um instante ela esqueceu quem era, onde estava. Sofia, que observava de longe, sentiu uma pontada no peito. Ela havia planejado aquele momento, imaginado-se dançando com Lucas, conquistando-o sob as estrelas. Mas ali estava ele, com sua mãe, os dois tão próximos que pareciam pertencer um ao outro. A raiva borbulhava dentro dela, misturada a uma dor que não queria nomear. Sem pensar, ela pegou uma cerveja e se aproximou de um grupo de jovens locais, rindo alto para chamar atenção. Quando Lucas terminou a dança com Clara, Sofia o viu sozinho e agarrou a oportunidade. Ei, vem comigo, disse ela, puxando para um canto mais afastado, onde as sombras das dunas escondiam os olhares curiosos. Antes que Lucas pudesse protestar, Sofia se aproximou, o rosto iluminado apenas pelo brilho fraco da lua. Você é diferente, sabia? Murmurou ela, a voz tremendo de emoção. E então, sem aviso, ela o beijou, seus lábios quentes e urgentes contra os dele. Lucas ficou paralisado por um segundo, o corpo respondendo antes que a mente pudesse detê-lo. Mas então ele recuou, os olhos arregalados, a respiração pesada. Sofia não... Isso não tá certo, disse ele, a voz rouca. Sofia o encarou, magoada, os olhos brilhando com lágrimas, que se recusavam a cair. Por quê? Por causa da minha mãe? Perguntou, a voz cortante. Lucas não respondeu, apenas balançou a cabeça e se afastou, voltando para a luz da fogueira. Sofia ficou ali, sozinha, o vento frio da praia envolvendo-a como um abraço cruel. Seus punhos se cerraram e uma determinação feroz tomou conta dela. Se Lucas não a queria, ela faria com que ele mudasse de ideia, custasse o que custasse.
A brisa fria da praia ainda envolvia Sofia, enquanto ela permanecia parada entre as dunas, os punhos cerrados e o coração pulsando com uma mistura de raiva e humilhação. O beijo impulsivo com Lucas, tão breve e tão rejeitado, queimava em sua memória como uma ferida aberta. As palavras dele, "Isso não tá certo", ecoavam em sua mente, cada sílaba uma facada em seu orgulho. Ela olhou para a fogueira ao longe, onde as silhuetas dançavam sob o brilho alaranjado, e sentiu um vazio crescer dentro de si. Não era só a rejeição de Lucas que a machucava, mas a certeza de que ele escolhera manter distância por causa de Clara, sua própria mãe. Sofia respirou fundo, o sal do mar misturando-se às lágrimas que ela se recusava a deixar cair, e decidiu que não se renderia tão facilmente. No dia seguinte, o restaurante Maré Cheia amanheceu sob um céu encoberto, as nuvens pesadas prometendo outra tempestade. O ar estava carregado, não só pelo clima, mas pela tensão que agora permeava cada canto do salão. Clara movia-se pela cozinha com uma precisão quase mecânica, cortando pimentões com golpes rápidos, mas sua mente estava em outro lugar. A dança com Lucas na noite anterior, o calor de suas mãos guiando-a sob a luz da fogueira, havia reacendido algo que ela tentava desesperadamente enterrar. Mas o olhar de Sofia, aquele flash de raiva e traição quando os viu juntos, pesava como uma âncora em seu peito. Ela sabia que precisava falar com a filha, mas como explicar o que nem ela mesma entendia? Sofia, por outro lado, estava determinada a ignorar a mãe. Ela atendia os clientes com um sorriso forçado, a voz doce contrastando com os olhos que evitavam Clara a todo custo. Quando Lucas chegou para o turno da manhã, carregando uma caixa de peixes frescos, Sofia o cumprimentou com um bom dia seco, sem o flerte habitual. Lucas, percebendo a mudança, hesitou, mas não disse nada. Ele sentia do peso do que acontecera na praia, a culpa de ter deixado as coisas chegarem tão longe. Ainda assim, seus olhos traíam sua luta interna, desviando-se para Clara sempre que ela passava, o vestido leve abraçando suas formas de uma maneira que o fazia perder o fio dos pensamentos. O dia passou em um ritmo frenético, com o restaurante lotado de turistas fugindo do tempo instável. Clara e Sofia mal trocavam palavras, cada uma mergulhada em seus próprios conflitos. Lucas, tentando manter a paz, trabalhava em silêncio, mas a tensão entre as três era palpável, como o cheiro de chuva que pairava no ar. Durante uma pausa, enquanto Clara organizava o balcão, ela notou Lucas mexendo no celular, o rosto franzido em concentração. Ele digitava rápido, como se respondesse a uma mensagem urgente, e guardou o aparelho no bolso ao perceber que ela o observava. "Tudo bem?" perguntou Clara, tentando soar casual, mas a curiosidade queimava em seu peito. "Tudo", respondeu Lucas, com um sorriso que não alcançava os olhos. "Só umas coisas do projeto." Ele se afastou para ajudar um cliente, mas algo na evasiva dele deixou Clara inquieta. Quem era tão importante para ele checar o celular no meio do expediente? A ideia de que Lucas pudesse ter outra pessoa em sua vida a atingiu como um soco, e ela odiou a si mesma por se importar tanto. Ele era apenas um funcionário, um forasteiro que logo iria embora. Mas a lógica não acalmava o turbilhão que crescia dentro dela. Sofia, enquanto isso, encontrava formas de canalizar sua frustração. Ela começou a se aproximar de Mateus, um jovem pescador que frequentava o restaurante e sempre a olhava com interesse. Mateus era bronzeado, com cabelos cacheados e um sorriso fácil, e embora não tivesse o mistério de Lucas, sua atenção era um bálsamo para o ego ferido de Sofia. Durante o almoço, ela riu alto das piadas dele, deixando a mão descansar no braço dele por um segundo a mais do que o necessário. Lucas, que servia a uma mesa próxima, notou, e por um instante, seus olhos encontraram os de Sofia. Ela sustentou-se o olhar, desafiadora, como se dissesse: "Se você não me quer, outra pessoa vai." Clara, ocupada na cozinha, não viu a interação, mas sentiu a mudança no ar quando Sofia passou por ela com um sorriso que parecia mais uma provocação. "Vai com calma com os clientes, Sofia", disse Clara, a voz firme, mas com um tom de preocupação. Sofia revirou os olhos. "Relaxa, mãe. Só tô sendo simpática." Ela saiu antes que Clara pudesse responder, deixando a mãe com uma sensação de impotência que só crescia.
À noite, após o expediente, o restaurante ficou vazio, exceto pelo som da chuva que começara a cair, tamborilando no telhado de zinco. Sofia havia saído mais cedo, dizendo que precisava encontrar amigos, mas Clara sabia que era uma desculpa. Ela ficou para fechar, e Lucas, como de costume, ofereceu-se para ajudar. Eles trabalhavam em silêncio, limpando mesas e organizando cadeiras, o barulho da chuva preenchendo o vazio entre eles. Clara sentia a presença dele como uma corrente elétrica, cada movimento seu, a forma como ele dobrava as mangas da camisa, o jeito como seus cabelos caíam sobre a testa, reacendendo o desejo que ela tentava sufocar. Você já pensou em deixar tudo isso? Perguntou Lucas de repente, quebrando o silêncio. Ele estava perto do balcão, secando copos, os olhos fixos nela. Clara parou, surpresa. Deixar o restaurante? Isso é tudo o que tenho. Sua voz era suave, mas carregava uma tristeza que ela não pretendia revelar. Lucas deu um passo à frente, reduzindo a distância entre eles. Não o restaurante, a cidade. Essa vida. Você parece, sei lá, presa. Clara riu, um som amargo. E para onde eu iria? Sou só eu e Sofia. Esse lugar é nossa história. Mas as palavras de Lucas tocaram um nervo exposto. Presa. Era exatamente como ela se sentia. Não apenas pela cidade, mas por si mesma, por desejos que não podia nomear. Ela olhou para ele e, pela primeira vez, não desviou o olhar. E você? Por que tá aqui, Lucas? O que tá fugindo? A pergunta o pegou desprevenido, e por um momento ele pareceu vulnerável. Não tô fugindo, disse ele, mas sua voz vacilou. Só precisava de um recomeço. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas a proximidade entre eles tornou as palavras desnecessárias. Clara sentiu o calor do corpo dele, o cheiro leve de suor misturado à maresia. Seus olhos se encontraram e o mundo ao redor, a chuva, o restaurante, a culpa, pareceu desaparecer. Sem pensar, Clara deixou a mão roçar o braço dele, o toque leve, mas carregado de intenção. Lucas não recuou. Em vez disso, ele se inclinou, seus lábios a poucos centímetros dos dela. Clara, murmurou ele, a voz rouca, mas antes que pudesse terminar, ela o puxou para si, selando seus lábios em um beijo que era ao mesmo tempo desesperado e libertador. O calor do corpo dele contra o dela apagou qualquer resquício de razão. Eles se moveram para o canto escuro do salão, onde a luz fraca da cozinha mal alcançava, os corpos colados, as mãos explorando com uma urgência que nenhum dos dois podia conter. Foi um momento de rendição, onde o desejo venceu a culpa, e por alguns instantes, nada mais existiu além do toque, da respiração entrecortada, do calor que os consumia. Quando se afastaram, ofegantes, a realidade caiu sobre eles como a chuva lá fora. Clara recuou, os olhos arregalados, as mãos cobrindo a boca como se pudesse apagar o que acabara de acontecer. Isso não devia ter acontecido, sussurrou ela, a voz tremendo. Lucas a encarou, o rosto uma mistura de desejo e arrependimento. Clara, Ele começou, mas ela o interrompeu balançando a cabeça. Não, só me deixa sozinha. Ela virou-se voltando para a cozinha, o coração disparado, a culpa queimando como brasa. Lucas ficou parado, os punhos cerrados, lutando contra o impulso de segui-la. Ele sabia que havia cruzado uma linha, mas a verdade era que não conseguia se arrepender. Clara era diferente, uma mulher que o atraía de uma forma que ele não podia explicar. Mas Sofia, o beijo dela na praia, a intensidade de seus olhos, ainda o assombrava. Ele precisava decidir o que fazer, mas cada escolha parecia levar a um caminho sem volta. Enquanto isso, do lado de fora, sob a chuva, Sofia observava o restaurante pela janela. Ela havia voltado para buscar um casaco esquecido, mas o que viu através do vidro embaçado a fez congelar. A silhueta de Clara e Lucas, tão próximos, tão íntimos, era um golpe que ela não esperava. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas não de tristeza. Era raiva, uma raiva crua que a fazia querer gritar. Ela deu um passo atrás, o casaco esquecido, e correu para a praia,
a chuva misturando-se às lágrimas que agora escorriam livres. Em sua mente, uma única frase ecoava: se não posso ter ele, ninguém vai. As lágrimas de Sofia misturavam-se à chuva enquanto ela corria pela praia, os pés afundando na areia molhada, o vento cortando sua pele como lâminas. A imagem de Clara e Lucas, tão próximos, tão entregues um ao outro, queimava em sua retina, uma traição que ela não conseguia apagar. Cada passo era movido por uma raiva que pulsava em suas veias, mas que sob a superfície havia uma dor mais profunda, né? Uma sensação de perda que ia além de Lucas. Era como se a conexão com a mãe, já tão frágil, tivesse se despedaçado de vez. Sofia parou à beira do mar, o rugido das ondas abafando seus soluços, e deixou o peso da noite a engolir. Ela não sabia para onde ir, mas uma coisa era certa: não podia voltar para casa, não agora. Na manhã seguinte, o restaurante Maré Cheia abriu sob um silêncio opressivo. O céu cinzento refletia o humor de Clara, que se movia pela cozinha como um autômato, picando cebolas com uma precisão que escondia o caos em seu coração. A culpa pelo que acontecera com Lucas a consumia, cada lembrança do toque dele reacendendo um misto de desejo e arrependimento. Mas o que a aterrorizava mais era Sofia. A filha não havia voltado para casa na noite anterior, e as mensagens de Clara permaneciam sem resposta. Ela tentou se convencer de que Sofia estava com amigos, mas a imagem do olhar cortante da filha na festa da praia não saía de sua cabeça. E se ela tivesse visto algo? E se soubesse? Lucas chegou ao restaurante com olheiras marcadas, os cabelos desgrenhados como se não tivesse dormido. Ele evitou o olhar de Clara, concentrando-se em carregar caixas de gelo, mas a tensão entre eles era como uma corda esticada, prestes a romper. Clara queria falar com ele, pedir desculpas, ou talvez apenas entender o que os levara àquele momento, mas as palavras não vinham. Em vez disso, ela se afundou no trabalho, o barulho das panelas um escudo contra os pensamentos que a atormentavam. O dia passou em um borrão de clientes e pedidos, mas a ausência de Sofia era uma sombra que pairava sobre tudo. Clara ligava para o celular da filha a cada hora, deixando mensagens que variavam entre súplicas e repreensões. Sofia, por favor, me diz onde você tá. Tô preocupada. Mas o silêncio do outro lado só aumentava sua angústia. Lucas, percebendo a aflição dela, finalmente quebrou o gelo no meio da tarde, enquanto limpavam o salão. Ela não voltou para casa, né? Perguntou, a voz baixa, né? Quase hesitante. Clara balançou a cabeça, os olhos fixos no pano que esfregava o balcão. Não. E não responde, não sei o que fazer. Lucas hesitou, como se pesasse as palavras. Clara, sobre ontem, eu não queria complicar as coisas, mas acho que a Sofia, ela pode ter visto algo. As palavras atingiram Clara como um raio, confirmando seus piores medos. Ela parou, o pano escorregando de suas mãos e encarou Lucas. Visto o quê? Perguntou, embora já soubesse a resposta. Ele baixou os olhos, a culpa estampada no rosto. Eu não sei ao certo, mas ela estava por aí quando aconteceu. Clara sentiu o chão sumir sob seus pés. A ideia de Sofia testemunhando aquele momento de fraqueza, de paixão proibida, era mais do que ela podia suportar. Você tem que ir embora, disse ela, a voz tremendo, mas firme. Isso tá destruindo tudo, minha filha, meu restaurante, eu... Ela parou, as lágrimas ameaçando cair. Lucas abriu a boca para protestar, mas o olhar de Clara o silenciou. Por favor, Lucas, só vai. Ele assentiu, os ombros caídos, e saiu do restaurante sem dizer mais nada, deixando Clara sozinha com o peso de suas escolhas. Enquanto isso, Sofia havia passado a noite na casa de uma amiga, mas a raiva ainda a consumia. Sentada na varanda, olhando o mar cinzento, ela tentava entender o que sentia. Não era só ciúmes de Lucas, mas a sensação de que Clara, a mulher que sempre fora seu porto seguro, a havia traído. Ela pegou o celular, vendo as chamadas perdidas da mãe, mas não tinha forças para responder. Em vez disso, ligou para Mateus, o pescador que a cortejara no restaurante. Quer sair hoje? Perguntou, a voz forçada tentando soar despreocupada. Mateus, animado, sugeriu um bar na praia e Sofia aceitou, querendo apenas fugir de si mesma.
No bar, sob luzes neon e o som de reggae, Sofia bebeu mais do que deveria, rindo alto das histórias de Mateus, enquanto tentava apagar a imagem de Lucas e Clara. Mas cada gole só tornava a dor mais nítida. Mateus, percebendo sua vulnerabilidade, tentou se aproximar, mas Sofia o afastou, a raiva voltando com força. Não sou tão fácil assim, disparou, levantando-se e saindo do bar, cambaleando pela areia. Ela não sabia para onde ir, mas acabou voltando para a praia perto do restaurante, onde se sentou nas rochas, o mar rugindo como se ecoasse sua confusão. Clara, enquanto isso, não aguentava mais a incerteza. Após fechar o restaurante, ela pegou o carro e começou a procurar Sofia, percorrendo as ruas de São Vicente, os olhos vermelhos de tanto segurar as lágrimas. Foi então que a viu, uma figura solitária sentada nas rochas, o cabelo negro esvoaçante contra o vento. Clara estacionou e correu até a filha, o coração disparado. "Sofia!" gritou, a voz quebrando. Sofia ergueu o rosto, os olhos inchados, e por um momento, as duas apenas se encararam, o peso de tudo o que não foi dito pairando entre elas. "Por que você fez isso?" perguntou Sofia, a voz rouca carregada de mágoa. Clara congelou, sabendo exatamente a que ela se referia. "Eu vi você com ele, mãe. Como pôde?" As palavras eram um golpe, e Clara sentiu as pernas fraquejarem. Ela se ajoelhou na areia, o rosto molhado pela chuva e pelas lágrimas. "Eu não quis, Sofia. Foi um erro. Eu estava perdida." Sua voz era um sussurro, cheia de arrependimento, mas Sofia balançou a cabeça, recusando-se a ceder. "Você é minha mãe. Era para me proteger, não para me machucar assim." Sofia levantou-se, os punhos cerrados, mas havia mais dor do que raiva em seus olhos. Clara estendeu a mão querendo tocá-la, mas Sofia recuou. "Eu não sei quem você é mais", murmurou, antes de se virar e caminhar pela praia. Clara ficou ali ajoelhada, o som das ondas abafando seus soluços, enquanto a filha desaparecia na escuridão. Horas depois, Clara encontrou Sofia em casa, encolhida na cama, o rosto escondido no travesseiro. A visão partiu seu coração, mas também acendeu uma determinação que ela não sentia há anos. Ela sentou-se ao lado da filha, hesitante, e começou a falar, as palavras saindo em um fluxo de honestidade crua. "Eu errei, Sofia. Não vou justificar, mas eu sou humana e às vezes a gente se perde. Eu te amo mais do que tudo, e vou fazer o que for preciso para consertar isso." Sofia permaneceu em silêncio, mas sua respiração suavizou, como se as palavras da mãe começassem a atravessar a barreira entre elas. Na manhã seguinte, Lucas apareceu no restaurante, mas não para trabalhar. Ele carregava uma mochila, o rosto marcado por uma decisão difícil. "Eu vou embora, Clara", disse ele, a voz firme, mas cheia de pesar. "Não posso ficar e causar mais dor." Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, e então revelou a verdade que guardava. "As mensagens que você viu, eram para minha irmã. Ela tá passando por um momento difícil, e eu sou tudo o que ela tem. Não queria contar porque, sei lá, achei que não importava, mas eu nunca quis magoar você ou a Sofia." Clara ouviu em silêncio. A culpa me era agora misturada a uma tristeza profunda. "Você é uma boa pessoa, Lucas. Mas isso foi um erro, nós dois sabemos." Ele assentiu, os olhos brilhando com lágrimas contidas. "Cuida da Sofia. E de você", disse ele, antes de virar-se e sair, a porta do restaurante fechando-se atrás dele, com um som que parecia definitivo. Sofia, que ouviu a conversa da cozinha, aproximou-se da mãe, os olhos ainda vermelhos, mas com uma suavidade que não estava lá antes. "Ele foi embora?" perguntou, a voz baixa. Clara assentiu, incapaz de falar. Sofia hesitou, então segurou a mão da mãe, o toque tímido, mas cheio de significado. "Eu não te odeio, mãe. Só doeu." Clara puxou a filha para um abraço, as lágrimas finalmente caindo livres, e por um momento, o mundo pareceu se alinhar novamente. Enquanto limpavam o restaurante naquela noite, Clara e Sofia trabalhavam lado a lado,
o silêncio entre elas agora mais leve, como se tivessem começado a reconstruir algo perdido. Clara olhou para a filha, que varria o chão com uma concentração quase cômica, e sentiu um calor no peito, uma promessa de que poderiam superar aquilo juntas. Ela pegou um pano e começou a limpar o balcão, o gesto simples, mas cheio de esperança, como se cada esfregada apagasse um pouco da dor dos últimos dias. O pano deslizava pelo balcão do Maré Cheia, com um ritmo quase meditativo, as mãos de Clara movendo-se em círculos precisos, como se cada esfregada pudesse polir não apenas a madeira, mas também as cicatrizes dos últimos dias. A luz suave do fim de tarde entrava pelas janelas, tingindo o salão de tons dourados, e o som distante das ondas trazia uma calma que Clara não sentia há muito. Ao seu lado, Sofia cantarolava baixinho enquanto guardava os copos, uma melodia desajeitada que arrancou um sorriso discreto da mãe. O silêncio entre elas não era mais pesado, mas sim um espaço onde ambas começavam a se redescobrir, tijolo por tijolo, após o terremoto que quase as separara. Os meses que se seguiram à partida de Lucas foram um exercício de reconstrução. Clara acordava antes do amanhecer, o cheiro de café fresco misturando-se ao sal do mar enquanto preparava o restaurante para o dia. Mas agora, havia uma leveza em seus movimentos, uma determinação que ia além da sobrevivência. Ela decidira transformar o Maré Cheia em algo mais do que um ponto de parada para pescadores e turistas, inspirada por conversas com os clientes que muitas vezes compartilhavam histórias de suas próprias lutas. Clara começou a organizar noites comunitárias no restaurante. Eram eventos simples, uma roda de violão, um jantar coletivo, uma sessão de contação de histórias, mas que enchiam o salão de risadas e calor humano. Pela primeira vez, Clara sentia que o restaurante não era apenas seu fardo, mas sua ponte para o mundo. Sofia, por sua vez, encontrava seu próprio caminho. Após semanas de conversas difíceis com Clara, onde ambas expuseram mágoas e medos, ela decidiu retomar os estudos. Inscreveu-se em um curso técnico de turismo em uma cidade vizinha, sonhando em um dia transformar São Vicente em um destino que atraísse viajantes do mundo todo. Durante a semana, ela dividia seu tempo entre as aulas e o restaurante, mas agora com um brilho nos olhos que Clara não via desde a infância da filha. Nos fins de semana, Sofia ajudava nas noites comunitárias, surpreendendo a mãe com sua habilidade de animar as pessoas, seja servindo pratos com um sorriso ou puxando conversa com estranhos. "Você tem jeito para isso, sabia?", disse Clara uma noite, enquanto as duas arrumavam as mesas após um evento. Sofia riu, jogando o cabelo para trás. "Aprendi com a melhor." A ausência de Lucas, embora ainda sentida como uma ferida que cicatrizava lentamente, trouxe clareza para Clara. Ela percebeu que o desejo que sentira por ele não era apenas sobre ele, mas sobre a mulher que ela havia esquecido que podia ser. Alguém capaz de sentir, de arriscar, de viver além das paredes do restaurante. Essa revelação a levou a pequenas mudanças. Ela começou a pintar novamente, algo que não fazia desde a juventude, enchendo as paredes do Maré Cheia com telas vibrantes de mares e pores do sol. Também se permitiu novas amizades, como a Diana, uma florista local que frequentava os eventos e cujas risadas contagiantes faziam Clara se sentir mais leve. Uma tarde, enquanto Clara regava as plantas que agora decoravam o pátio do restaurante, um homem entrou carregando uma caixa de frutas frescas. Era João, um agricultor de meia-idade que fornecia produtos para o Maré Cheia. Ele tinha olhos gentis e um jeito tranquilo, e suas visitas sempre vinham com histórias sobre a vida no campo. "Trouxe uns cajus que tão uma beleza", disse ele, colocando a caixa no balcão. Clara sorriu, agradecendo, e os dois começaram a conversar, o papo fluindo com uma naturalidade que a surpreendeu. Quando João mencionou que gostaria de participar das noites comunitárias, Clara sentiu um calor no peito, não o fogo avassalador que Lucas despertara, mas algo mais suave, como o sol de fim de tarde. "Você já pensou em cozinhar com a gente numa dessas noites?", perguntou ela, quase sem pensar. João riu, coçando a nuca. "Eu sou melhor plantando do que cozinhando, mas se você me ensinar, quem sabe." Havia um brilho em seus olhos, uma promessa de algo novo, e Clara se pegou sorrindo de um jeito que não fazia há muito.
Não era amor, pelo menos não ainda, mas era a possibilidade de conexão, de alguém que a via como Clara, não apenas como a dona do restaurante ou a mãe de Sofia. Sofia, enquanto isso, crescia em confiança. Ela começou a namorar Pedro, um colega do curso que compartilhava seu sonho de viajar o mundo. Ele era desajeitado, com óculos grandes e um senso de humor que a fazia rir até doer a barriga. Clara aprovava, não porque Pedro fosse perfeito, mas porque ele fazia Sofia sorrir de verdade. Ele não é como... Você sabe quem, disse Sofia uma noite, enquanto as duas tomavam chá na varanda de casa. Clara assentiu, entendendo o que ela não precisava dizer. Você merece alguém que te veja, filha. Não só o que você mostra, mas quem você é. Sofia segurou a mão da mãe, e naquele toque havia uma promessa de que o passado, embora parte delas, não as definiria. O Maré Cheia tornou-se o coração pulsante de São Vicente, um lugar onde histórias se cruzavam e laços se formavam. Clara e Sofia trabalhavam juntas, mas agora com um entendimento mais profundo, uma parceria que ia além do dever. Elas aprenderam a perdoar a si mesmas e uma à outra, e a encontrar beleza nas imperfeições da vida. Clara, que antes via o restaurante como uma âncora, agora o enxergava como uma vela, pronta para levá-las a novos horizontes. Uma noite, após uma sessão de contação de histórias que deixou o salão cheio de risadas, Clara saiu para o pátio, onde o mar brilhava sob a lua cheia. Ela se sentou em um banco de madeira, o vento fresco acariciando seu rosto, e deixou os pensamentos vagarem. A dor dos últimos meses, a culpa, o desejo, tudo isso parecia distante agora, como ondas que se dissipam na areia. Ela pensou em Lucas, não com saudade, mas com gratidão por ter sido o espelho que a fez enxergar sua própria força. Pensou em Sofia, que crescia como uma tempestade bela e indomável, e pensou em si mesma, uma mulher que, aos 38 anos, estava já apenas começando a se redescobrir. A lição que Clara carregava agora era simples, mas profunda. A vida não é sobre evitar erros, mas sobre aprender a dançar com eles. Cada passo em falso, cada desejo proibido, cada lágrima derramada era parte da jornada. E o verdadeiro amor, por si mesma, por sua filha, por aqueles que ainda viriam, estava em abraçar essa jornada com coragem, mesmo quando o caminho era incerto. Ela respirou fundo, o cheiro do mar preenchendo seus pulmões, e sentiu uma paz que não era perfeita, mas era real. Sofia apareceu na porta do pátio, segurando 2 xícaras de chá. "Tá pensando no quê, mãe?" perguntou, sentando-se ao seu lado. Clara sorriu, pegando a xícara. "Na sorte que a gente tem de estar aqui juntas." Sofia inclinou a cabeça, como se avaliasse as palavras, e então encostou o ombro no da mãe, um gesto pequeno, mas cheio de significado. Elas ficaram ali, olhando o mar, o silêncio entre elas não mais um abismo, mas um laço, tecido com paciência e amor. E enquanto as ondas continuavam seu eterno vai-vem, Clara sabia que a vida, com todas as suas tempestades, sempre encontraria uma forma de acalmar. Ela tomou um gole do chá, o calor da bebida aquecendo suas mãos, e deixou o futuro se abrir diante dela como o horizonte, vasto e cheio de possibilidades.